Olá, que bom ter vocês aqui para mais uma exploração profunda. Hoje a gente vai investigar uma figura que talvez pareça só mais um nome, sabe? Naquela lista enorme das genealogias bíblicas antes do dilúvio, Malalael. Uhum, Ele está lá na linhagem de Sete, né? Aquele filho de Adão e Eva que meio que representa a continuidade da fé. exato. A nossa fonte principal para essa análise é um artigo bem completo, bem detalhado do site Teologia. Sim, uma ótima base. E a nossa missão aqui é ir além do nome, tentar entender quem foi esse Malalael, por que ele é relevante, né, dentro da história toda da Bíblia e, o que eu acho fascinante, como é que ele ecoa em outras tradições, até na cultura popular. Ok, então vamos desvendar isso aí. É uma escolha excelente de verdade, porque o Malaléu, apesar de ser mencionado rapidinho, ele surge num contexto, assim, muito importante. Lá em Gênesis, a época do avô dele, Enos, é descrita como o momento em que o pessoal começou a invocar o nome do Senhor. Ah, sim, lembro disso. Pois é, isso já monta um cenário, sabe? De uma devoção pública a Deus que estava crescendo ali na linhagem de Sete. É um contraste bem forte com o caminho que a linhagem de Caim estava tomando. Verdade. E o próprio nome do Malaléu, como a gente vai ver, é quase um programa de vida, né? Uma janela para a gente entender o clima espiritual daquele tempo. Exatamente. Então, vamos lá. Quem é esse Malalael na árvore genealógica? Bom, ele é filho de Cainã, neto de Enos, bisneto de Sete. Isso coloca ele como a quinta geração depois de Adão, né? Seguindo essa linha considerada mais fiel a Deus. Uhum. E como você adiantou, o nome dele é crucial. A fonte detalha bem. Em hebraico é Mahalalel, Ma-halal, eu. Isso. E o significado é, nossa, é forte, louvor de Deus. Ou pode ser aquele que louva a Deus, ou até Deus que é louvado. Parece uma continuação direta daquilo que começou com o avô dele, Enos, não acha? Totalmente. Quase como uma intensificação. Pois é. Como se a cada geração essa vocação para o louvor ficasse mais evidente. A fonte até menciona umas variações na grafia, tipo Malalalel, Malalalel, mas o essencial é esse significado mesmo. Sem dúvida. Esse nome, Mahalalel, ele funciona como uma bandeira, sabe? É o que a gente chama de nome teofórico, porque tem El, que é um dos nomes hebraicos para Deus. Certo. Era mais que um nome, era uma identidade mesmo, uma declaração de que pertenciam a uma cultura de adoração. Isso reforça muito aquela distinção que a narrativa do Gênesis faz entre os descendentes de Sete e os de Caim. Faz todo sentido. E assim, embora a gente não tenha um endereço exato, né? O contexto geral do Gênesis aponta para a região ali da Mesopotâmia como o cenário mais provável para essas primeiras gerações. Ok. E para a gente ter o retrato de família mais completo, vale mencionar rapidinho o pai e o filho dele, né? O pai, Cainã, filho de Enos, é o quarto patriarca dessa linha. Ele é visto como um guardião dessa herança espiritual. Um elo importante. Exato. E o filho de Malaleel foi Jared. Agora aqui a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Jared foi o pai de Enoque. Ah, aquele Enoque. Sim, aquele Enoque, famoso por ter andado com Deus e ter sido levado aos céus, né? Ver Malaleel, o louvor de Deus, como avô de Enoque, isso sugere uma progressão espiritual bem notável nessa família, não acha? É uma conexão muito significativa mesmo. Sugere que essa piedade, essa fé ligada à linhagem de Sete não era algo parado, estático. Era dinâmico, talvez se aprofundando a cada geração. O Malaleel, com esse nome tão forte, parece ser um elo fundamental nessa corrente que leva uma figura de comunhão tão íntima com Deus como foi Enoque. Não é só uma lista de nomes, né? Talvez seja um vislumbre de uma trajetória espiritual familiar. E falando em vislumbres, as genealogias de Gênesis são famosas por aquelas idades inacreditáveis, né? Nossa, sim. Vamos aos números do Malaleel, então. Segundo a tradição hebraica principal, que é o texto massorético, ele nasceu quando o pai, Cainaã, tinha 70 anos. 70. Aí ele teve o filho Jared aos 65 anos.
E viveu, olha só, 895 anos. 895? É Quase 9 séculos? um número que desafia completamente nossa noção de tempo hoje em dia, né? Totalmente. Difícil até de imaginar. A fonte também menciona uma datação que vem da cronologia judaica tradicional, o Seder Olam Rabbah. Segundo essa contagem, ele teria nascido por volta de 395 Anno Mundi, ou seja, 395 anos depois da criação do mundo. É realmente impressionante. E para adicionar mais uma camada aí, existe outra tradição cronológica importante que está preservada na Septuaginta, sabe? Aquela tradução grega antiga das escrituras. Ah, sim, a Septuaginta. Sempre tem umas diferenças, né? Exato. Lá os números são diferentes. Cainã teria 170 anos quando Malaléu nasceu. E Malaléu teria 165 quando Jared nasceu. Nossa, bem diferente. 170 e 165 contra 70 e 65. Pois é, a gente não precisa se perder aqui nos detalhes técnicos, nos debates sobre qual tá certo, mas é fundamental reconhecer que essas diferenças existem, sabe? Claro. Elas mostram que diferentes comunidades antigas tinham suas próprias tradições textuais e talvez até formas diferentes de calcular ou interpretar simbolicamente essas idades tão longas. Isso afeta as datações, mostra como os textos foram transmitidos com variações. Entendi. A fonte até traz uma curiosidade visual. Tem uma imagem do Malaléu naquela famosa crônica de Nuremberg de 1493. É um registro de como ele era imaginado séculos depois, com certeza como um ancião muito, muito venerável. Que interessante isso. Mas a história do Malaléu, ou pelo menos o eco do nome dele, não fica só no Gênesis ou nas tradições judaico-cristãs, né? Ele aparece em outros lugares de um jeito bem curioso. Vamos começar pelo Islã. Sim, no Islã ele é conhecido como Mahlael. Mahalayel. E ele não é só um nome na lista. Historiadores islâmicos clássicos tipo Al-Tabarai descrevem ele como um grande rei, um rei justo, um dos sucessores de Adão no governo da Terra. Um rei, veja só. Pois é. Ele teria sido um líder que combateu os descendentes de Cabil, que é o Caim na tradição islâmica. E olha que interessante, atribuem a ele ter ensinado o povo a construir casas de tijolos e a trabalhar com metais. Nossa, de um nome na genealogia para um rei fundador, inovador. Exato, uma transformação em tanto. Isso é fascinante, né? Mostra como uma figura que é mencionada tão brevemente pode ser amplificada por outras tradições para preencher lacunas ou para incorporar ideais que eram importantes para aquela cultura. Faz sentido. Islâmica parece ter visto nele um potencial para representar a ordem divina se estabelecendo no mundo. Um líder piedoso que também traz avanços práticos. É um exemplo clássico de como as narrativas crescem e se adaptam aos contextos. E essa expansão da figura dele continua, né? Na tradição ortodoxa etíope, que tem o livro dos Jubileus como canônico. Ah, o livro dos Jubileus sempre traz detalhes diferentes. Sim, esse livro diz que Malaléu se casou com a irmã dele, Dina, o que, no contexto das primeiras gerações ali de Gênesis, não era algo estranho, né? Não, era comum na narrativa. E ela deu à luz Jared. Mas o mais notável que Jubileus atribui a Malaléu é uma inovação bem específica. Ele teria sido o primeiro a cortar árvores de forma sistemática para construir casas e cidades. Basicamente ensinou a arte da carpintaria. Olha aí, outra inovação. De novo, ele passa de ancestral para pioneiro cultural. Exatamente, percebe o padrão. Tanto na tradição islâmica quanto na etíope, via Jubileus, o Malaléu é associado a avanços que são fundamentais para a sociedade. Construção, metalurgia, carpintaria. Verdade, tem um padrão claro. É como se essas tradições posteriores olhassem para essa lista de patriarcas super longevos e vissem eles não só como elos biológicos, mas como fundadores da própria civilização humana, cada um contribuindo com algo essencial. Atribuir a carpintaria a ele, por exemplo, pode refletir a importância da construção, do uso dos recursos naturais no desenvolvimento das comunidades. Muito interessante essa perspectiva. E ainda tem a visão dos santos dos últimos dias, né? Sim, eles também mencionam Malaléu.
Ele aparece na genealogia do livro de Moisés, que faz parte das escrituras deles. E a doutrina deles vai além. Ensina que Malalel foi ordenado ao sacerdócio pelo pai Cainã, e que os próprios escritos e ensinamentos dele teriam sido preservados e passados adiante nessa linha patriarcal. Ou seja, um papel ativo na transmissão da revelação. Exatamente. Isso dá a ele um papel bem ativo na transmissão da revelação divina. E tem aquele detalhe curioso que a fonte traz. Na primeira edição de Doutrina e Convênios, lá em 1835, o nome Malalel foi usado como codinome para uma figura importante da igreja na época, o Algernon Sidney Gilbert. Um codinome? Que curioso. Pois é, mostra como esse nome antigo continuou tendo um peso simbólico para eles. Essa perspectiva dos santos dos últimos dias adiciona outra camada, né? A do patriarca não só como ancestral, mas como portador de autoridade sacerdotal e conhecimento revelado. Reflete uma teologia que vê essa continuidade da revelação e da autoridade desde os tempos mais antigos. E o uso do nome como codinome é particularmente interessante. Sugere que o nome Malalel carregava para eles conotações de retidão, talvez de responsabilidade ou até de uma certa ancestralidade espiritual que eles queriam associar ao Gilbert naquele momento. Nomes antigos realmente acumulam muitas camadas de significado ao longo do tempo. Com certeza. Mas, apesar de toda essa riqueza nas traduções posteriores, na Bíblia mesmo ele tem pouquíssimas linhas, né? Bem poucas. Mesmo assim, de alguma forma, Malalel virou um símbolo cultural de longevidade, de antiguidade. Como isso aconteceu? A fonte dá uns exemplos no cinema, menções rápidas em filmes como Gênesis, a Criação e o Dilúvio, de 94. Lembro desse filme. E no filme Noé, de 2014, aquele com Russell Crowe. Tem uma cena que o Lameque lista os antepassados dele e Malalel tá lá. São aparições breves, mas que mantêm ele no imaginário coletivo. Sim, são piscadelas culturais. E na literatura essa associação com a longevidade fica ainda mais explícita, né? É verdade. O artigo menciona o romance Bellefleur, da Joyce Carol Oates, de 1980, onde um gato de estimação recebe o nome de Malalel. Talvez uma brincadeira irônica com a longa vida dele. Pode ser, sim. Mas o exemplo do Thomas Hardy, lá no livro O Retorno do Nativo, de 1878, é mais direto, né? Ah, sim. Hardy é ótimo para isso. Ele usa Malaleel, junto com Jared, explicitamente como um marco de tempo imemorial, sabe? Ele contrasta a escala de séculos da vida desses patriarcas com a intensidade e talvez a efemeridade da vida moderna, sugerindo que talvez a qualidade da experiência importe mais que a quantidade de anos. Uma reflexão profunda usando esses nomes como símbolo. Exato. Então, tentando conectar os pontos. Por que justamente ele, Malaleel, com tão pouco destaque na narrativa de Gênesis, virou esse símbolo de vida longa? É só por causa dos 895 anos? Olha, parece que sim. Esse número, 895 anos, é a chave. É simplesmente estonteante. Não tem como ignorar, né? Não tem. Numa lista de vidas que já são extraordinariamente longas, ele se destaca. Ele não é o mais velho de todos, esse título é do Matusalém, claro. Certo, Matusalém é o recordista. Aquele tempo antes do dilúvio que fascina a imaginação humana. Ele representa uma era radicalmente diferente da nossa. Um mundo perdido, quase. Exatamente. E aí, quando escritores como Hardy precisam de um nome para evocar essa vastidão temporal, essa antiguidade profunda, Malalel, com seus quase 9 séculos de vida, serve perfeitamente. Ele vira um atalho para a ideia de tempo imemorial. Entendi. Faz todo sentido. Vamos só recapitular rapidinho o significado do nome, porque ele parece ser o fio condutor de muita coisa aqui, né? Com certeza, o nome é central. A fonte confirma. Hebraico, Mahalalel, 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 composto por Mahalal, que significa louvor, glorificação, elogio. Isso. E El, que é Deus. Então, louvor de Deus. Sim, a tradução louvor de Deus, ou Deus que é louvado, é praticamente um consenso entre os estudiosos. E, como a gente já falou, por ser um nome teofórico, ele é mais do que só uma etiqueta. Uhum. Era um testemunho vivo da fé, da cultura de adoração,
que, segundo Gênesis, caracterizava a linhagem de Sete. Era um lembrete constante da relação dessa família com o divino, especialmente em contraste com outras tendências da época. E isso, claro, nos leva a pensar sobre o impacto cultural e espiritual que um nome e a ideia por trás dele podem ter. Certo. Então, antes da nossa reflexão final, só para garantir que a gente absorveu o essencial do artigo. Malalel era filho de Cainã, Isso. um patriarca pré-diluviano da linhagem de Sete, notavelmente o avô de Enoque. Figura-chave. Seu nome significa louvor de Deus e ele é lembrado principalmente por sua vida excepcionalmente longa de 895 anos. Perfeito, acho que esses são os pontos cruciais. Então, o que tudo isso significa, afinal? Quando a gente junta as peças, Malalel emerge não como uma nota de rodapé, mas como um elo vital, né? Com certeza. O louvor de Deus na linhagem piedosa de Sete, uma figura marcada por essa longevidade impressionante que atravessou milênios, sendo reinterpretada por diversas fés como o rei justo no Islã, pioneiro da carpintaria na tradição etíope, sacerdote nos escritos mórmons e permanecendo na cultura como um símbolo da própria antiguidade. É uma trajetória impressionante para alguém com tão poucas linhas no texto original. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que conecta diretamente o nome à trajetória dessa linhagem. O artigo sugere que Malalel representa a continuidade, talvez até um aprofundamento, daquele reavivamento espiritual que começou com Enos, com invocar o nome do Senhor. Certo. E que atingiu um ápice extraordinário na geração seguinte com Enoque, que andou com Deus. O próprio nome Malalel, louvor de Deus, parece encapsular a essência desse período para a família dele. Interessante. A provocação, então, é esta. Até que ponto uma cultura familiar ou comunitária que se define pelo louvor como o nome de Malalel proclama, pode ativamente moldar o destino espiritual das suas gerações. Nossa. Será que viver sob essa égide constante do louvor de Deus, geração após geração, pode ter criado um ambiente, uma predisposição, sabe, um terreno fértil para que experiências de comunhão tão íntima com o divino como a de Enoque pudessem florescer? Que pergunta forte para a gente terminar. Pois é uma pergunta que vai além da exegese literal, né? Mas que nos convida a pensar sobre o poder dos nomes, das ideias, da cultura, na formação da experiência espiritual ao longo do tempo. Fica aí para a gente refletir.